Fala, meus alunos, tudo tranquilo? Bom, gente, vamos trabalhar então hoje uma aula gravada sobre ótica geométrica. Primeira aula sobre ótica, que foi assunto de vocês lá no segundo ano, no ano passado. Então, no terceiro, a gente vai rever todos os conceitos de ótica de uma maneira um pouco mais ágil e mais dinâmica, voltado para o Enem, beleza? Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar com os conceitos de luz, né, a natureza da luz, onda, partícula, os principais conceitos da ótica geométrica, a propagação retilínea da luz, a interdependência, né, dos raios luminosos e por aí vai, e também a aplicação desses conceitos na resolução de situações e questões voltadas para o vestibular. Belezinha? Tranquilo? Bom, então vamos nós, pessoal. Primeira coisa, o que é luz? A luz visível, né? O que você enxerga. A luz visível, gente, né, a parte que você enxerga é a parte visível do famoso espectro eletromagnético, que você está vendo aqui, ó, tá vendo? Então você tem todo o espectro de ondas eletromagnéticas, raio-x, raios de televisão, ondas de rádio, e a pequena parte desse espectro que você está enxergando é a luz visível, cuja frequência mais baixa é a luz de frequência vermelha, a cor vermelha, e a frequência mais alta é o violeta, beleza? Acima do violeta, o ultravioleta é invisível aos nossos olhos, e o infravermelho, que seriam as ondas de calor, também é invisível aos nossos olhos. A gente enxerga do vermelho até o violeta, todas as cores desse espectro luminoso, beleza? Então isso é a luz visível. Então a luz, nesse caso, nessa abordagem, é considerada uma onda eletromagnética, que tem uma natureza elétrica e magnética. Porém, a onda também pode ser considerada partículas, fótons, beleza? E aí você tem a ideia corpuscular da luz, ou seja, a luz também é matéria, né? Um ponto de matéria, beleza? Então, galera, no geral, o que você vai ter? A luz é onda ou é partícula? Ela é partícula e onda, dependendo da maneira com que você estuda essa natureza da onda. Aliás, gente, da luz, né? A física quântica, ela nasce justamente dessa loucura toda, se a onda era luz ou partícula. Existe um experimento famoso chamado experimento da fenda dupla. É justamente aí que nasce a famosa física quântica, beleza? Mas, voltando à nossa aulinha de hoje sobre a luz, nós vamos tratar a luz, galera, aqui como uma onda eletromagnética, beleza? E o primeiro princípio da onda eletromagnética, da luz, é que ela se propaga em linha reta. Toda a ótica geométrica, olha o nome, geométrica, se ampara nessa ideia de propagação retilínea da luz, beleza? Então acompanha aqui, ó. Você tem aqui a luz se propagando em linha reta e o conjunto desses raios luminosos forma o feixe luminoso. Vários raios luminosos juntos formam o famoso feixe luminoso. Esse feixe pode ser paralelo, né, os raios de luz paralelos entre si, ou pode ser convergente ou divergente. Convergente, quando os raios convergem para um ponto, e divergente, quando eles se espalham, eles divergem de um único ponto. Beleza? Pessoal, como a luz se propaga em linha reta, nós vamos ter algumas situações de aplicação dessa propagação retilínea. Exemplo, você pode ter uma fonte de luz que é considerada uma fonte pontual ou uma fonte extensa. Fonte pontual é aquela em que as dimensões são desprezíveis. Por exemplo, uma estrela, apesar de ser uma coisa extremamente grande, como está muito longe da gente, para nós é um ponto no céu, beleza? Assim como o Sol pode ser considerado uma fonte pontual, beleza? Uma lâmpada, se estiver longe de você, também é uma fonte pontual. Mas, por exemplo, uma lâmpada fluorescente, que tem um certo tamanho, a gente considera uma fonte extensa. E aí, primeira dica do Prof. Bassalo para você. Fonte pontual provoca sombra. Fonte extensa, sombra e penumbra. Pegou a diferença? Então, esses conceitos, galera, têm relação direta com o eclipse solar e lunar. Então, eclipse solar, por exemplo, ó, acompanha comigo aqui, tá vendo aqui? Eclipse solar, certo? E eclipse lunar. Você tem a relação de sombra e penumbra, tranquilo? Essa é a ideia central, né, dos eclipses. Aquele que você tem, né, a Lua entre o Sol e a Terra, beleza? Ou seja, a Lua está eclipsando o Sol, né? A Lua está tapando o Sol, beleza? Onde se encontra a sombra é o eclipse total e onde nós temos a penumbra é o eclipse parcial, beleza? Quem está fora desse cone de sombra e de penumbra não está vendo o eclipse, beleza? E o eclipse lunar, aquele em que a Terra faz sombra na Lua, beleza? Então, essa é a diferença dos dois e tem a ver com a propagação retilínea dos raios luminosos. Belezinha? Essa parte conceitual geral, tranquilo? Certo? Pessoal, qual é a aplicação prática desses conceitos?
nós temos os conceitos de sombra e penumbra sendo aplicados também na resolução de algumas questões. Calcular a altura de um prédio a partir da comparação da sombra desse prédio com a sombra de outro obstáculo, ou mesmo calcular a altura desse prédio usando um teodolito, que é um aparelho que mede o ângulo de elevação. Se você já viu aí na rua, de vez em quando aparece alguém com uma régua e um cara com uma espécie de um binóculo, né, apontando para essa régua, esse é o famoso teodolito. Galera, vamos lá para a técnica da mãozinha. Meu filho, vamos que vamos. Meu povo, olha só, se liga. Propagação retilínea da luz, beleza? Quais são as implicações e as aplicações dessa propriedade dos raios luminosos? Vamos lá. Imagina o seguinte, ó, temos um prédio aqui, ó, com uma altura desconhecida, beleza? E do lado um poste com uma altura de 2,5 metros, tranquilo? Pessoal, os raios de luz aqui, ó, estão entrando, né, os raios paralelos, tá vendo aqui, ó, um paralelo ao outro, incidindo no prédio e no poste, beleza? Então esse raio de luz aqui, ó, que está passando aqui, certo? Ele cria essa sombra. Então essa região aqui, ó, é a região de sombra desse prédio, beleza? Então aqui, ó, entre essa parede do prédio e esse raio luminoso, não tem luz, é a sombra. E essa sombra mede 72 metros. O mesmo raio de luz passa pelo poste aqui, ó, e também cria uma sombra de 3 metros. Belezinha? Tranquilo? Meu povo, a pergunta é a seguinte: qual seria a altura do prédio? Pessoal, como a ótica é a ótica geométrica, então o nome já diz, você vai usar geometria para matar essa questão. Na verdade, o que nós temos aqui? Olha só, acompanha comigo. Nós temos um triângulo aqui, ó, um triângulo semelhante a outro triângulo, tá vendo? Esse triângulo aqui, ó, é semelhante a esse triângulo. Então, o que você pode fazer? Estabelecer proporções entre eles. A altura H do prédio sobre a altura Hzinho do poste. Então, vamos lá, ó. A altura H sobre a altura Hzinho, também está para a sombra, né, do prédio. Vamos colocar aqui, ó, sombra do edifício, né? Vamos botar edifício, porque poste também é com a letra P, né? Então, sombra do edifício, SE, dividido pela sombra do poste. Então, esse 72 aqui, ó, é a sombra do edifício, e esse 3 metros é a sombra do poste. Ou seja, altura sobre altura, sombra sobre sombra, beleza? Você também poderia fazer altura sobre sombra do prédio, altura sobre sombra do poste. Beleza. O que importa aqui? O que você fizer de um lado, você faz do outro. Beleza? Então, feito isso, agora fica fácil, né? A altura do prédio, que é a altura desconhecida, sobre a altura do poste, que é 2,5 metros, é igual à sombra do prédio, 72, né? Pela sombra do poste, que é 3 metros. Tranquilo, galera? Então, essa é a ideia central aqui. Então, eu vou ter aqui, ó, a altura sobre 2,5 é igual 72 por 3 vai dar 24, é isso? Ó. E 24 vezes 2,5 vai dar 36, né? Não, vai dar mais, né? Vai dar 48 mais 12, né? Então aqui, ó, a altura do prédio é 48 mais 12, 60 metros. Beleza, galera? Então você calcula a altura do prédio pela proporção entre a altura do prédio e o poste, a sombra do prédio e a sombra do poste. Então, é uma questão basicamente de matemática, de geometria, mas que tem a sua aplicação através da propagação retilínea da luz. Tranquilo, gente? Então, essa é uma questão bem comum, não é assim tão comum de aparecer em vestibulares, porque é uma questão mais simples, mas pode aparecer e aí você já tem uma base para entender que qualquer questão que trate de propagação retilínea da luz em relação, né, à sombra e à altura, você estabelece uma proporção baseada em semelhança. Semelhança de triângulo. Então tem aqui o triângulo A semelhante ao triângulo B. Beleza? Uma outra aplicação, galera, aqui, ó, é a seguinte, ó. Imagine que eu tenho aqui, ó, um aparelho chamado teodolito, né, que ele mede aqui, ó, a inclinação, tá vendo aqui, ó? Então ele traçou uma reta, eu tenho um ângulo de 28 graus aqui, tá vendo aqui? Eu quero saber a altura desse prédio, certo? Eu não sei qual a altura dele. Eu coloco o teodolito a 65 metros de distância, beleza? E a uma altura do solo de 0,8 metros, beleza? Então perceba que você tem aqui, ó, um triângulo retângulo, beleza? Então eu tenho aqui, ó, um triângulozinho retângulo, em que esse lado aqui, ó, é o cateto oposto, que eu vou chamar de X, e esse lado aqui, ó, é o cateto adjacente, que vale 65, beleza? Como eu tenho, galera, tangente de 28 graus, 0,53, eu posso calcular esse X aqui. E esse X somado com esse 0,8 vai me dar toda a altura do prédio. Essa altura H do prédio aqui, ó, é igual a X mais
0,8. Então, o que você precisa fazer agora? Calcular a altura, o tamanho de x, usando a tangente de 28 graus, beleza? Então, nós sabemos, pela geometria, que a tangente é cateto oposto, CO, dividido pelo cateto adjacente, beleza? Então, x é o oposto, o adjacente é 65. Então, a tangente de 28, que vale 0,53, ó, 0,53 é igual a x, cateto oposto, por 65, que é o cateto adjacente. Beleza, meu povo? Certo? Então, galera, esse x aqui, ó, vai ser igual a 65 vezes 0,5, tá? Eu vou arredondar para 0,5, beleza? Então, o x aqui, ó, vai ser igual a 65 dividido por 2, né? Porque 0,5 é a mesma coisa que 1 meio, beleza? Então, eu vou dividir 65 por 2. Então, eu vou encontrar aqui, ó, 32,5 metros. Galera, cuidado aqui, tá? Atenção nessa hora. Esse valor aqui é o x, não é a altura total, beleza? Você tem que lembrar de somar com 0,8. Se a questão de colocar lá, letra A da opção, né? Esse valor aqui, cuidado, não marque, beleza? Eu sei que você vai se emocionar, vai se arrepiar todo, vai lembrar da sua avó que mora lá em Piracicaba, mas cuidado, leia a questão de novo, beleza? Então aqui, ó, a altura do prédio, vamos lá, canetinha vermelha, ó, a altura do prédio vai ser x 32,5 mais 0,8. Aí sim, beleza? Ó. Tranquilo, galera? Essa é a ideia, certo? Então eu vou ter aqui, ó, 31,3, não é isso? Somando com 8 aqui, ó, né? 33, né? 33,3 metros, ó. Beleza? Essa é a altura do prédio. Então perceba que eu posso fazer o cálculo da altura de um prédio se eu tenho, né? Se eu estabeleço uma proporção, uma relação entre a sombra desse prédio e a sombra de um objeto próximo a ele, no caso aqui um poste, ou se eu tenho um aparelho teodolito e que eu consigo medir aqui, ó, a inclinação, essa visada aqui, né? E eu tenho o valor desse ângulo, eu consigo fazer pela tangente, por exemplo, ou pelo seno, pelo cosseno, dependendo dos dados que você tenha, e aí eu consigo calcular a altura desse prédio em função desse ângulo observado pelo teodolito. Beleza, galera? Tranquilo? Uma outra aplicação, pessoal, da propagação retilínea da luz é a famosa câmera escura de orifício. Bassalo, o que é isso? Vamos lá, galera. Olha só, imagine que eu tenho esse objeto aqui, tá? Uma seta, tranquilo? E eu tenho aqui, ó, uma caixa, né? Uma câmera escura com esse pequeno orifício, tá vendo? Tem uma aberturazinha aqui. Pessoal, o que vai acontecer? O raio de luz, ele vai sair daqui do topo, ó, e vai entrar lá pelo orifício. Acompanha comigo, ó. Vai lá, bate aqui, ó. Beleza? Então esse é o raio luminoso. O raio de baixo, ó, vai partir lá de baixo e também vai entrar por esse orifício aqui, ó. Vamos lá? Ó, coisa linda, Bassalo, olha lá. Beleza, galera? O que nós temos então aqui, ó? Nós temos a imagem desse objeto projetada no fundo da câmera escura, beleza? E essa imagem, como você percebe, vai ser invertida, porque essa ponta aqui, ó, veio para baixo, certo? E essa outra veio para cima. Então aqui, ó, exatamente aqui, nós teremos a imagem dessa seta. Aqui é o objeto I, aqui o objeto O, né? E aqui a imagem I. E perceba que eu tenho aqui, ó, uma distância entre esse objeto e o orifício, olha lá, acompanha com o prof aqui, ó, essa distância aqui, ó, entre o objeto e o orifício, vamos chamar de P, e a distância entre o orifício e a imagem, beleza? Nós vamos chamar de P'. Então, galera, P é a distância do objeto até o orifício e P' é a distância do orifício até a imagem. Galera, guarde essa simbologia P e P', tá? P, objeto, beleza? P', imagem, certo? Isso vai ser muito útil depois no estudo dos espelhos esféricos, né? Lembra da famosa equação de Gauss? Ó, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então esse P e esse P', distância do objeto e a distância da imagem. Claro que no espelho esférico é a distância do objeto e da imagem até o vértice desse espelho. Aqui é a distância do objeto até o orifício e a imagem também até o orifício, P e P', beleza? Mas aonde que eu quero chegar? Perceba que aqui eu tenho dois triângulos retângulos, ó, um menorzinho, tá vendo aqui, ó, né? Quer dizer, na verdade não dois
triângulos retângulos, dois isósceles, né? Então aqui, ó, outro triângulo aqui, beleza? Galera, eles são opostos por esse vértice aqui. E aí, se eles são opostos pelos vértices, eles são o quê? Semelhantes, beleza, galera? Esse triângulo aqui, ó, é semelhante a esse triângulo aqui. Então, do mesmo jeito que nós montamos aqui, ó, lembra? Ó, essa ideia de semelhança desses triângulos, a gente vai aplicar essa mesma ideia agora no exemplo da câmara escura, beleza? Então aqui, ó, na câmara escura, temos um triângulo semelhante a outro. E aí, o que que você pode fazer? Você pode fazer diversas, né, proporções aqui. Então, por exemplo, eu posso colocar O sobre I, né? Esse tamanho aqui, ó, sobre esse tamanho. Então, ó, O sobre I é igual a P sobre P', ó, P sobre P', e eu estabeleço uma relação para calcular a altura do objeto ou da imagem em função da distância desse objeto até o orifício ou da imagem até esse orifício. Então você percebe que na óptica geométrica o termo geométrica é fundamental. Grande parte das questões você resolve usando a geometria, beleza, galera? Basicamente, triângulos e proporções, certo? Lembra do Teorema de Tales, né? Segmentos proporcionais? A ideia aqui é essa, beleza? Nessa primeira parte da ótica, tranquilo? Meu povo, nós vimos hoje então os conceitos básicos, a natureza da luz, né, ondulatória, a parte visível do espectro eletromagnético, e vimos a aplicação, né, desse conceito de propagação retilínea da luz e na resolução e na aplicação de algumas questões. Só recapitulando aqui, ó, vimos aqui, né, na questão do cálculo da altura de um objeto, de um prédio, usando a sombra ou usando o ângulo, beleza? E de outra maneira, aplicando aqui, ó, na câmara escura de orifício. Que na verdade, galera, essa câmera escura aqui, ela é a tataravó das modernas câmeras fotográficas, né? O seu celular, por exemplo, trabalha assim, né? A lente do celular tá aqui, ó. Então a imagem é projetada no fundo, tem um sensor aqui atrás que capta essa imagem, transforma em imagem digital e é o que você vê na tela, beleza? Então, nós vimos a parte introdutória, o comecinho da ótica, tranquilo? Na próxima aula, a gente vai aprofundar mais esses conceitos, vamos ver também a ideia da teoria das cores, né? E aí fechar esse primeiro bloco também com exercícios. Na próxima aula, na nossa semana que vem, a gente vai trabalhar mais esses conceitos, beleza? Entrando também em espelhos planos, beleza, galera? Para depois entrar nos espelhos esféricos. Show de bola? Meus alunos, qualquer dúvida que vocês tenham, manda aí nos comentários, que o prof sempre responde com a maior boa vontade. E vamos que vamos, porque o bagulho aqui é louco, meu irmão. Vamos que vamos, beleza? Aquele abraço do prof. Fui. Oremos. Certo?